Pois sim, pessoal, sou o professor Mário Fumanga do curso SEI, trabalho em outros cursos também, e nesse momento me coloco aqui na dimensão de apresentar para vocês o que seria a redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Sabendo que esse exame, esse ano, como eu tenho dito, atinge a maioridade. São 17 concursos, com temas extremamente sociais, diríamos assim. Chamo de sociais aqueles temas que têm uma relação direta entre a relação indivíduo e sociedade. O que se chama de questão social? A implicação, né, e a imbricação que há entre esses dois elementos que compõem o espaço social. E nos últimos 5 anos, fundamentalmente, 4, 5 anos, com esse chamado advento do novo Enem, nós temos aí alguns complicadores que creio sejam importantes serem destacados aqui, que estão diretamente relacionados ao processo de correção das redações pela banca, que de uma certa forma promove, ao mesmo tempo, responsabiliza um candidato de apresentar uma abordagem que tenha minimamente alguma contribuição para com o debate nacional e, por hora, também internacional, sabendo que os temas que caem no Enem são temas que estão diretamente envolvidos com os problemas nacionais que tenham ressonância nacional, propriamente dita, e internacional. Sendo assim, são 5 competências básicas. E essas competências eu poderia resumi-las mais ou menos assim. A primeira competência também pode chamar de habilidade, que se chama gramaticalidade. Todas as competências equivalem a 20% da nota. 20% da nota com suas devidas gradações. O fato de cada competência valer 20% não significa dizer que necessariamente que tem uma nota X, Y, Z, tem atingido o máximo de cada competência, claro, exceto as pessoas, os candidatos que atingem e mensuram a nota 1000, ou seja, a nota máxima. O que, segundo a banca, vamos chamar assim, é próximo da perfeição segundo seus critérios. Contudo, repito, nos últimos 5 anos, nós tivemos um decréscimo assim vertiginoso. Na ordem de 50% por ano, ou seja, a cada ano as notas 1000 são reduzidas em pelo menos 50%. Para vocês terem uma ideia, do ano de 2014 para o ano de 2015, em 2014 tivemos 250 redações com as notas 1000, e esse ano de 2015 para 2016, e mais recentemente o Enem divulgou os espelhos de correção, as notas 1000 caíram para 104, ou seja, 104 redações, notas 1000, no universo de 5 milhões e aproximadamente 500 mil redações, o que corresponde a uma esfera de 0,0000185%. Falando em uma perspectiva mais clara, mais direta, de forma hiperbólica, poderíamos dizer que ninguém tirou 1000 esse ano. Claro, 104, dependendo do curso no qual você estude, na escola na qual você estude, você vai perceber que 104 enche uma sala e não corresponde ao universo, em termos proporcionais mínimos, que nós tivemos de candidatos ao Enem. Muitos acreditam isso, a mudança dos temas, muitos acreditam isso, a falta de habilidade do candidato em saber dialogar diretamente com o seu corretor. Outros acreditam isso, inclusive, aos efeitos provocados pelas tecnologias da informação no processo de elaboração de ideias e de escrita por parte do aluno e, não raro, por parte do professor. Outros acreditam a total falta de base, segundo muitos, de base teórico-metodológica, conceitual, reflexiva, que muitos alunos demonstram na redação. E outros também, dentre os quais eu me enquadro, eu acredito muito a falta de habilidade e investimento no processo de escrita. Haja vista que escrita é ritmo, e independentemente do tipo de habilidade que você tenha, ou falta de habilidade que você tenha. Ou seja, na medida em que você pouco escreve, você pouco produz. E pouca habilidade de convencimento com o seu leitor você terá.
Sendo assim, há algumas premissas, antes de entrarmos objetivamente nas competências, que são absolutamente importantes. Como eu dissera, a primeira competência é a gramaticalidade. A segunda competência, eu poderia dizer, da sua capacidade em compor uma dissertação de tal maneira que eu, leitor banca, pudesse compreender que ali você está defendendo uma ideia. Nessa perspectiva, a ideia de neutralidade é minimamente, diríamos assim, inocente. Haja vista que quando você escreve, você nunca tem condições de ser neutro. Eu costumo dizer, brincando com os alunos, que neutro nem detergente é. Dessa maneira, nessa perspectiva de abordagem, diríamos assim, poderíamos afirmar, sem sombra de dúvidas, que apesar dessa modalidade ser uma modalidade extremamente observada, ou competência extremamente observada nas escolas, sabemos que o tempo a que se destina para a feitura da redação no concurso também é um grande contributivo para determinados candidatos, determinados alunos não terem tanto sucesso. A competência 3, ela está diretamente ligada àquilo que poderíamos chamar de interdisciplinarização do discurso, interdisciplinarização da abordagem. Chamarmos-íamos de interdisciplinarização quando você tem a capacidade de mostrar para o seu leitor que aquele tema ele dialoga diretamente com outras áreas do conhecimento, além daquela que se coloca como ponto central para você desenvolver. Por exemplo, ano passado o debate da redação foi literalmente relacionado à questão do gênero, a questão poderíamos colocar, da alteridade, e poderíamos também ainda aventar que é uma questão que hoje está em pauta no mundo inteiro. Talvez o mundo inteiro hoje esteja relendo a Carta dos Direitos Humanos, a Carta de 48, de uma forma que seja cada vez mais necessário atualizar os seus conceitos. A competência 4 é justamente a competência que tem uma ligação diretamente proporcional à competência 1, porque eu poderia afirmar que a competência 1 e 4 elas são complementos, em razão de que a competência 4 é onde você proporciona, promove, desenvolve aquilo que se chama de coesão e coerência. Pelo que temos acompanhado nos últimos anos, e mais explicitamente nesses últimos 4, 5 anos, em razão da rarefação quase que incontida, diríamos assim, das notas 1000, percebemos que a perda dos pontos não está necessariamente de forma mais volumosa nas competências 1 e 4. A perda de pontos, as baixas pontuações, elas têm se dado muito mais entre as competências 2, 3 e 5, sendo a competência 3 o que eu chamo do nó górdio da argumentação, onde se você não tiver habilidade para relacionar diversos pontos de vista, você não consegue fazer com que eu, leitor, seja convencido que você tem uma pluralidade no olhar sobre a realidade. Assim sendo, a competência 5, inclusive, que seria a competência da proposta de intervenção, e é bom destacar nessa perspectiva que proposta de intervenção nem sempre houve, desde 98, que existe proposta de intervenção, sendo que nos últimos 4 anos, a banca cobra, exige que a sua proposta de intervenção social ela seja feita na competência 5. E essa competência 5 está diretamente ligada à conclusão. Não costumo deixar de lado a ideia de que a única competência dessas 5 competências do Enem que tem parágrafo, no sentido da visualização, é justamente a competência 5. O que nos faz, o que nos cobra, ou o que demanda a necessidade de fazer com que haja uma ligação diretamente proporcional entre a introdução e a conclusão, fazendo, obviamente, ou facilitando ou fazendo, obviamente, uma relação de ciclicidade no seu texto, o que coroa a coesão e a coerência com aquilo que a gente pode chamar de progressividade. Vamos ao quadro. Reparem bem, competência 1, competência 2, competência 3, competência 4 e competência 5. É sempre importante destacar que essas competências, e nisso o Enem ele tem muita visibilidade, ou seja, é um concurso muito transparente nesse quesito, ele deixa bem claro quais são as ponderações que nós devemos perceber no intuito de, obviamente, atingirmos determinados
vamos chamar assim, mensurações em cada quesito que te leve à pontuação máxima, sendo que aqui 200, aqui 200, aqui 200 e aqui 200. É claro que para você facilitar a sua vida, você pode reverter essa mensuração aqui para a escala decimal. Fica um pouco mais fácil, né? Até para você mensurar. De qualquer maneira, vamos lá. A competência 1 poderíamos chamar de gramaticalidade, resumindo profundamente o que está posto no próprio edital e no próprio site do INEP, que tem bastante transparência em relação a isso, como dito. E a segunda competência poderíamos chamar aqui de modalidade textual. Essa modalidade textual, sabendo-se que não há, pelo menos no primeiro momento, condições objetivas do Enem cobrar um outro tipo de redação que não seja dissertativa. E a dissertativa, legitimamente, é aquela base redacional, textual, que exige do candidato uma capacidade maior de interlocução com o conhecimento produzido e demonstração empírico-reflexiva relativa a um tema que foi cobrado pela banca. A competência 3 é o que eu chamo de interdisciplinarização. Vamos usar aqui um neologismo, né? Haja vista que interdisciplinarização é um pouco fora do processo de análise. Mas quando eu promovo a interdisciplinaridade, ou seja, quando eu promovo o diálogo com diversas áreas do conhecimento no que tange ao tema solicitado, haja vista que o tema solicitado, repito, tem uma ligação diretamente proporcional a uma questão social. A possibilidade de cair algo que não seja uma questão social no Enem demandaria uma mudança na própria LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E se existe uma demanda chamada Base Comum Nacional, e essa Base Comum Nacional é dividida em várias frentes, nas quais estão contidas aquilo que se chama de temas geradores, então a possibilidade de cair um texto que não seja dissertativo no Enem, convenhamos que é bem pouco provável, não diria impossível, porque em ciência não existe impossibilidade. De qualquer forma, a competência 4 chamaríamos aqui de coesão e coerência. Costumo dizer que aqui é uma relação técnica que há entre a coesão, que seria o parte a parte das tomadas das ideias no texto, ou palavras. A coerência, no primeiro momento, é aquilo que guarda o sentido que a coesão promove, e a progressão, também chamado por autores como progressividade, ou a progressão textual ou temática. Sob o ponto de vista lógico, a progressão textual está diretamente ligada à progressão temática. Costumo dizer que são duas faces da mesma moeda. Contudo, eu não posso dizer que não exista textos coerentes, porém sem coesão. E existem textos coesos, porém incoerentes. Inclusive, isso é muito fácil de ser observado quando você avalia a totalidade da redação. Pega a introdução, desenvolvimento e conclusão, lembrando-se que tem alguns mitos em relação ao Enem que nós precisamos, não eu derrubar, mas em lendo as redações que são produzidas e são devidamente liberadas pelo Enem, no sentido para cada candidato, vocês verão que a banca, por mais que se diga não, é uma banca extremamente dialética na correção. O que você pode discordar na correção é a ponderação. Mas a ponderação da nota está diretamente ligada também ao tempo que se gasta para a correção da redação. Lembrando-se que não raro tem sido registrado de forma não oficial que uma redação no Enem, é corrigida em 2, 3 minutos. Há comentários que se diz de redações corrigidas em 1 minuto. Convenhamos, uma redação corrigida em 1 minuto é diferente de uma redação corrigida em 5 minutos. Em 5 minutos, hipoteticamente, eu serei mais atento em relação aos diálogos que você promove no texto. E não raro, eu serei, inclusive, terei o ouvido e os olhos mais afinados para compreender se você não tem nenhum desvio na colocação das suas ideias no texto. E agora a competência 5. A competência 5 é a chamada proposta de intervenção, que tem sido, inclusive, a preocupação de muitos candidatos, alunos, que dizem não compreender muito o que é essa proposta de intervenção. Que a banca, de uma certa forma, exige um detalhamento, como está no próprio material do Enem. Dessa maneira,
detalharemos com maior precisão o que deve ser posto numa competência 5, em razão de que não tem sido incomum de notas até 940, 920 serem penalizadas na competência 5. Assim, terminamos esse vídeo, espero que vocês tenham aproveitado e se preparem bem, e certamente nos veremos em sala de aula, no curso SEI, e posteriormente aqui também ao vivo ou gravado, ou seja, acessível. Creio que seja importante esses pontos para vocês. Espero ter contribuído. Obrigado.